Boa tarde, boa tarde. Mais uma live, mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Estamos chegando ao fim do livro, 37º dia. Hoje nós teremos duas lives, tá bom? Mais pro fim da tarde eu vou fazer mais uma live pra gente compensar aí o final de semana. Oi, Sohaila, boa tarde. Que legal ver você 2 vezes por dia, hoje de manhã e agora. Que gostoso. Então vamos lá, 37º dia do livro Uma Vida com Propósito, partilhando a sua mensagem de vida. Vamos lá. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. 1 João 5,10. Deus lhe deu uma mensagem de vida para você compartilhar. É verdade, né? Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem os seus caminhos e a sua vida é única, a tua história é única, realmente é isso mesmo. Quando você se tornou cristão, tornou-se também mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você. Gente, ele quer falar ao mundo usando você. Até chutei aqui o negócio aqui, de tão empolgada que eu fiquei. Mas você é instrumento de Deus aqui nesse mundo, junto com as pessoas com que você trabalha, junto com os seus amigos que você convive, junto com todos os meios sociais que você convive. Somos instrumentos de Deus aqui nesse mundo. Paulo disse: falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus, 2 Coríntios 2,17. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, como eu já senti muito isso. Antes de fazer essas lives, eu pensava, gente, quem sou eu para querer compartilhar alguma coisa com alguém? Mas isso é apenas o diabo tentando te manter em silêncio, queridos. Você possui um tesouro de experiências únicas que só você viveu e que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família de fé. Olha que espetacular isso! A Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. 1 João 5,10. Essa mensagem de vida está dividida em 4 partes. Seu testemunho, a história de como você iniciou o seu relacionamento com Deus, as suas lições de vida, as mais importantes lições que Deus lhe ensinou, as suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais se interessa seguindo a forma, lembra que nós falamos que Deus lhe deu, as boas novas, que são as mensagens de salvação, ou seja, você tem com certeza o seu testemunho de acordo com a vida que você viveu, com os caminhos que você trilhou. Sua mensagem de vida inclui o seu testemunho. O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho, simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Na verdade são inspirações, né? É usar a sua vida para inspirar outras pessoas a também testemunharem ou a também continuarem na sua jornada. Em um tribunal não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em um determinado veredito. Esse é o trabalho do advogado. A testemunha simplesmente conta o que aconteceu ou o que ele viu. Olha só, Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas, Atos 1:8. E não vocês serão os meus advogados. Ele quer que você conte a sua história aos não cristãos. Dar testemunha é uma das principais tarefas da sua missão aqui nesse mundo, porque é algo único, é só seu e a sua vida vai sim influenciar a vida de outras pessoas. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. Se deixar de compartilhá-la, a sua história perderá a sua importância. Você pode não ser um mestre da Bíblia, mas é sim uma autoridade quando se trata da sua vida.
até porque é difícil argumentar com experiências pessoais. Na verdade, o seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, e não é verdade? Mas veem você como um cliente satisfeito, é bem isso. Logo, vão lhe dar muito mais credibilidade. Exatamente. A boca fala do que o coração tá cheio, é isso, Sohaila, que você queria dizer? É isso, gente. E outra, só no nosso falar, gente, a gente já transmite essa verdade, a gente já transmite essa autenticidade. E são pessoas que geralmente confiam. A gente não vai falar para estranhos, né? Geralmente a gente fala para pessoas que estão perto da gente, pessoas que confiam na gente, né? É mais fácil relatar histórias pessoais do que explicar princípios, e as pessoas gostam de te ouvir. As histórias captam a atenção e ficam em nossa memória por muito mais tempo. Os não cristãos provavelmente perderiam o interesse se você começasse a citar alguns teólogos, citar fontes externas, não é isso? Mas eles têm uma curiosidade natural sobre as experiências que eles nunca tiveram. Gente, olha só que demais isso. Histórias compartilhadas criam uma ponte de relacionamento pelo qual Jesus pode atravessar do seu coração para o coração dessas pessoas. Gente, não menosprezem isso. A tua história é tua, as pessoas que você pode influenciar, só você pode influenciar. E se você puder fazer isso com uma única vida, gente, já valeu a pena esse testemunho. Outra vantagem do testemunho é o fato de ele contornar as defesas intelectuais. Muitos céticos que não aceitam a autoridade da Bíblia escutarão sem resistência uma modesta história pessoal apenas. Foi por isso que, em 6 ocasiões distintas, Paulo usou o seu testemunho em vez de citar as Escrituras. A Bíblia diz: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. A melhor forma de estar pronto é escrever o nosso testemunho. Gente, o rascunho é a melhor forma. E então, memorizar alguns pontos principais. Divida em 4 etapas. 1. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus. 2. Como percebi que eu precisava de Jesus. Essa é boa, hein? 3. Como me comprometi a minha vida com Jesus. E 4. A diferença que realmente Jesus fez na minha vida. Você com certeza tem muitos outros testemunhos para dar, além do relato da sua salvação. Você tem uma história para cada experiência em que Deus o auxiliou. Faça uma lista de todos os problemas, as circunstâncias e as crises nas quais Deus interveio a teu favor. Então, seja sensível e utilize o relato que melhor se relacione com a situação que o seu amigo não cristão se encontra. Situações diferentes pedem testemunhos diferentes. A sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. E, gente, isso é único. Talvez numa situação muito parecida com a sua, Deus tenha intervido na minha vida, mas agido de uma maneira completamente diferente. Porque Deus conhece o meu coração, conhece o seu e conhece o de cada um. Então, assim, a gente não pode deixar de testemunhar, porque isso é exclusivo na vida de cada um. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensina a partir das suas experiências com Ele. Trata-se de lições e discernimentos que continuamente você aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros inúmeros aspectos da sua vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no curso. Demais, né? Salmos 119, 33. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. Muitas vezes, a gente apenas supera e não carrega as lições conosco, né? Sobre os israelitas, a Bíblia diz: em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Salmos 103, 43. Você provavelmente já conheceu pessoas assim ou
propriamente já viveu isso. Embora seja sábio aprender com as nossas experiências, é muito mais sábio aprender com as experiências dos outros. É óbvio, gente. Por que sofrer se você pode aprender com as experiências dos outros? E outra, por que permitir que outras gerações sofram se você pode testemunhar com a sua experiência? Não há tempo suficiente para aprender tudo na vida por tentativa e erro. Devemos aprender sim com as lições da vida dos outros. A Bíblia diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Queridos, é bíblico. Provérbios 25:12. E todo mundo aprendeu alguma coisa em alguma experiência na sua vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja com amigos, seja com família. Quantas coisas nós aprendemos com família? Grave um vídeo e publique nas suas redes sociais, faça um texto e publique nas suas redes sociais, use qualquer maneira, mas divulgue os seus aprendizados. É bíblico, olha, quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que ouro. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu para que você possa compartilhar com os outros. Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu o livro de Provérbios que eu amo tanto, e Eclesiastes, que estão repletos de grandes lições práticas para a nossa vida. Imagine quantas frustrações poderiam ser evitadas se aprendêssemos a extrair lições de tudo o que acontece com as pessoas que nos cercam. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições das experiências do seu dia a dia. Insisto em que você faça uma lista de lições aprendidas. Olha aí a tarefa. Faça uma lista de lições aprendidas. A menos que já tenha as anotado, você provavelmente não tem o hábito de pensar e refletir sobre essas lições. Eis algumas perguntas para avisar a sua memória e fazê-lo começar a escrever. Vamos lá. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza e a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa que eu tive? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? Todos já passamos por isso. E o que eu aprendi com a minha família, com a minha igreja, com os meus amigos, com os meus relacionamentos, com o meu trabalho, com o grupo a qual pertenço e com aqueles que me criticaram? O que eu aprendi? Todos temos... Gente, isso dá post para um mês inteiro. Todos temos grandes lições para passar para as gerações. E a sua mensagem de vida inclui compartilhar a sua paixão pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado, um Deus de paixão. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente detesta outras coisas. À medida que você se torna íntimo do Senhor, Ele o faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para Ele, de modo que você possa ser seu porta-voz neste mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, por um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, queridos, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver a seu alcance para mudar a situação. Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. É exatamente isso que eu estou fazendo. Isso me interessa, por mais que isso não seja a minha profissão, me interessa. Fale sobre isso, dissemine esse conhecimento. Jesus disse, o coração do homem determina o que ele fala. É bíblico, de novo, queridos. Mateus 12:34. Temos na Bíblia dois grandes exemplos disso. Davi, que declarou: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. Olha que lindo isso. Salmos 69:9. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo no meu coração e em meus ossos. Não posso me manter em silêncio. Jeremias 20:9. Deus concede a algumas pessoas aquele ardor, aquela chama, aquela queimação para defender uma causa. Quem aí se identifica com isso, gente? É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Violência, vício, esterilidade, depressão, doença ou qualquer outra dificuldade.
Às vezes, eles fazem as pessoas sentirem um impulso para falar em nome de grupos que não podem falar por si mesmos. Os que ainda não nasceram, os perseguidos, os pobres, os encarcerados, os maltratados, os desfavorecidos e os que não tiveram direito à justiça. A Bíblia está cheia de orientações para defendermos os indefesos. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia, quem sabe, ou treinar líderes cristãos. Você pode ter recebido de Deus a paixão por alcançar determinado grupo de pessoas com o evangelho. Podem ser homens de negócios, adolescentes, estudantes estrangeiros, jovens mães ou aquelas que praticam determinado esporte ou lazer. Se você pedir a Deus, Ele fará o seu coração arder por algum país ou por algum grupo étnico específico que precisa desesperadamente de um vigoroso testemunho cristão. Gente, eu tenho certeza que se você olhar em volta, você vai achar pessoas que você com certeza pode e deve influenciar. Deus nos concede diferentes paixões, a fim que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Você não deve esperar que alguém se entusiasme pela sua paixão. É teu, é único, é singular, é exclusivo. Em vez disso, devemos ouvir e valorizar as mensagens de vidas uns dos outros, porque ninguém tem tudo a dizer, ninguém tem tudo, ninguém tem todas as áreas da sua vida para falar. Jamais menospreze a paixão que Deus concede a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente, porque a mensagem do outro pode falar com outras pessoas que precisam muito ouvir isso. Gálatas 4:18. Sua mensagem de vida inclui as boas novas. O que são então as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início, seu fim, mediante a fé. Romanos 1:17. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. 2 Coríntios 5:19. As boas novas consistem nisso. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar pelo que foi realizado por Jesus, os nossos pecados serão perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Existem centenas de ótimos livros que ensinam a pregar as boas novas, mas nem todo o treinamento do mundo vai motivá-lo a testemunhar de Cristo enquanto você não tiver assimilado as 8 convicções expressas no capítulo anterior. O mais importante é que você aprenda a amar os perdidos tal como você ama a Deus. Quão difícil é isso para algumas pessoas? Para mim, por exemplo, é muito difícil. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. E se você conseguisse olhar para todas as pessoas e lembrar disso, Deus ama aquela pessoa, né? Todos são importantes para eles. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele estava dizendo: eis o tanto que eu os amo. A Bíblia diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos, absolutamente todos. 2 Coríntios 5:14. Sempre que você se sentir apático sobre a sua missão no mundo, passe algum tempo pensando no que Jesus fez por você na cruz. Você deve se preocupar com os que ainda não creem, porque Deus se preocupa. O amor não lhe dá outra escolha. A Bíblia diz: no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. 1 João 4:18. Um pai se lançaria para dentro de um prédio em chamas a fim de salvar o seu filho, porque o amor por aquele filho é muito maior que o medo que ele tem. Se você tem medo de compartilhar o evangelho de Deus com aqueles que estão ao seu redor,
Peça a Deus que encha o seu coração de amor por essas pessoas. Não se trata de você. Em algum momento desse livro nós falamos sobre isso, lá atrás, no começo. Não se trata de você. Se você pensar no seu medo, na sua vergonha, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vão rir de mim, sei, qualquer coisa que seja, você não está usando o exemplo de Deus nas nossas vidas. Não seja egoísta. Não se trata de você, se trata das vidas que você vai impactar. A partir do momento que a sua mentalidade for essa, você vai começar a agir imediatamente. Nós falamos já sobre isso nesse livro. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Segundo Pedro 3:9. Sempre que encontrar alguém que não conhece a Jesus, você precisa começar a orar por ele. E claro, isso pode ser feito em silêncio, servindo-o em amor e compartilhando as boas novas. E enquanto existir uma única pessoa em sua comunidade que não faça parte da família de Deus, a sua igreja precisa insistir em buscá-lo. A igreja que não quer crescer está dizendo ao mundo: vocês podem ir para o inferno. A tua igreja, a tua comunidade, as pessoas ao seu redor precisam crescer, e você é instrumento para crescer. Você é instrumento para fazer com que a sua comunidade cristã, seja ela qual for, cresça. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? Convide-as para ir à igreja ou para participar do seu grupo, seja ele qual for. Conte a sua história, presenteie-as com este livro ou com livros que tenham feito sentido para a sua vida. Leve-as para jantar, ore diariamente por elas até que sejam salvas. Seu caminho missionário está ao seu redor. Não perca oportunidades que Deus está dando a você. A Bíblia diz: aproveitem o máximo das oportunidades para contar a boa nova aos outros. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Colossenses 4:5. Alguém irá para o céu por sua causa? Já pensou que bom isso? Será que alguém no céu poderá lhe dizer: eu gostaria de lhe agradecer, eu estou aqui porque você se importou o suficiente comigo para me falar do Evangelho? Imagine a alegria de encontrar no céu pessoas que você ajudou a chegar lá. A salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo o que mais você precisa conseguir na vida. Somente as pessoas vão viver para sempre, somente pessoas e não coisas. Neste livro, aprendemos os 5 propósitos de Deus para a nossa vida aqui. Ele nos fez para que fossem membros de sua família, exemplos do seu caráter, exaltadores da sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Esses 5. Desses 5 propósitos, o 5º pode ser realizado somente aqui neste momento das nossas vidas. Continuaremos a exercer os outros 4 na eternidade, de uma forma ou de outra. Por isso é tão importante propagarmos aqui, agora, nesse momento, as boas novas. Seja ler uma parte da Bíblia no início de uma reunião, quem sabe isso já toca as pessoas. Mandar os versículos pelo WhatsApp para as pessoas, nós também já falamos sobre isso. E temos um tempo curto para compartilhar nossa mensagem de vida e cumprir com a nossa missão. Dar um livro, exatamente, né? Exatamente, Sorraila. Então vamos lá para o resumo do dia de hoje, dia 37. Tema para reflexão: Deus quer dizer algo para o mundo por intermédio de você e de mim. Com certeza Deus quer partilhar alguma coisa neste mundo por nosso intermédio. Se permita ser usado por Deus, é isso. Versículo para memorizar: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso sempre com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. Queridos, é bíblico. Estejam prontos para testemunhar. E a nossa pergunta para meditar, olhando para a minha história pessoal: com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Enquanto estava lendo esse texto aqui, você já pensou em alguém? Se veio alguém no seu coração, não tenha dúvidas que essa é a pessoa. Seja sutil, respeitoso, como ele fala aqui, mas comece hoje.
Os tempos que nós estamos vivendo nunca foram tão especiais. As pessoas, elas estão sedentas pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Então, queridos, comece onde você está, com as pessoas com quem você convive, nos grupos que você participa. Não há desculpas hoje, né, pra gente não partilhar do nosso testemunho, das nossas alegrias que nós vivenciamos, tá bom? Beijo pra vocês que ficaram até aqui comigo. Mais tarde vai ter outra live pra gente terminar ainda antes do Natal esse nosso livro, tá bom? Beijão, até mais.